Estamos apresentando Sábado Show. Sábado Show. Entrevistas. Bom dia então a todos os ouvintes no nosso Sábado Show hoje, dia 4 de março de 2017, com muita chuva. Vamos então entrevistar o professor de Educação Física e nutricionista Cleidson Sobral. O tema de hoje é alimentação saudável versus excessos alimentares. O tema já acordado e evidentemente acertado através da jornalista Maria Ângela Borba, que é a produtora do programa, e também com o próprio entrevistado. Cleidson, seja bem-vindo. Obrigado pela sua presença aqui nos nossos estúdios. Obrigado, eu que agradeço o chamado de Maria Ângela e bom dia aos ouvintes e a você, Júnior. Bom, vamos fazer o seguinte, já que nós falamos com relação de tratar bem da alimentação, não é? O que seria uma boa alimentação? E essa massa toda que brincou carnaval, professor e especialista nesse assunto da nutrição, o que é que a gente pode dizer que seria uma boa nutrição? Uma boa nutrição, ela tem que ser balanceada com carboidratos, proteínas e gorduras. Em relação aos excessos cometidos no carnaval, eu sempre tento falar para as pessoas que o uso do bom senso. A gente tem que levar em consideração que nossa mudança tem que ser a longo prazo com a reeducação alimentar. Claro, os excessos, qual o levantamento que eu sempre falo? Que se teve excesso, vamos usar o bom senso, voltar novamente à rotina, ter uma boa hidratação. E o que seriam esses excessos, Cleidson? Na verdade, os excessos é com bebida alcoólica, com alimentação desregulada durante o período carnavalesco. A gente sabe que nem todas as pessoas têm acesso a uma alimentação saudável, e sim aquela alimentação já exposta no ambiente carnavalesco. E eu tento sempre orientar as pessoas que uma alimentação saudável é aquela alimentação que a gente tem que descascar mais e desembalar menos. A gente tem que sempre optar pelos alimentos mais naturais. Gostei. Os alimentos mais naturais possíveis. Claro, existem alguns alimentos industrializados que podem ser adequados. Por isso a gente tem que estar sempre atento à lista de ingredientes que tem no rótulo. Por isso que a importância de ler o rótulo é de extrema valia quando a gente vai escolher um bom alimento. Naquela prateleira, sempre a atenção ao que está realmente comprando, não é? Na verdade, o que acontece? As pessoas se preocupam muito com a quantidade de gordura que tem no alimento. Esse alimento tem excesso de gordura. A gente sabe que o mais importante, quando a gente vai ler um rótulo, é verificar a lista de ingredientes. Quanto menos ingredientes tiver naquele produto, melhor vai ser. Principalmente em relação aos ingredientes industrializados, não é isso? Na verdade, quando eu falo a quantidade de ingredientes, se você vai ler um rótulo e ver um ingrediente que você não tem nem noção do que é aquele nome, é preferível nem escolher aquele tipo de alimento. Por exemplo, existem alguns iogurtes que têm alguns aditivos, alguns conservantes, alguns acidulantes, que não é interessante você consumir. O importante é, vou escolher um iogurte, optar sempre aquele que tenha apenas leite e fermento lácteo, por exemplo. Isso é uma prática muito comum lá no consultório, de eu falar sempre para as pessoas escolherem um alimento, quando for escolher um alimento industrializado, optar sempre por aquele que tem a menor quantidade de ingredientes naquela porção. E quem recorre, quem cometeu os excessos durante o carnaval, quem recorre àquelas alimentações detox, que é um nomezinho que está aí muito em moda, tal, essa coisa toda. Isso adianta de alguma coisa, Cleidson? É uma excelente pergunta, porque é muito recorrente, as pessoas sempre estão se burlando, né? É verdade. Aí tem um período de Réveillon, as pessoas comete aquele excesso, no outro dia começa a famosa dieta detox. Tem um carnaval, tem um São João. Então durante a semana na dieta certinha, e no final de semana aí aquela velha linguagem, mete o pé na jaca, né? Exato. O que eu sempre tento falar é que quem está no processo de emagrecimento tem que ter um pouco de bom senso. Claro, existem as exceções,
mas elas não podem ser regras. Claro, se a pessoa quer consumir um alimento fora do planejamento alimentar, pode, desde que ela tenha consciência de que no outro dia ela tem que voltar normalmente à rotina. Em relação à sua pergunta sobre o detox, eu sempre falo que o detox é nada mais nada menos que você optar por alimentos não industrializados, ter uma boa qualidade de sono, praticar exercício físico. Isso é sim ter uma vida detox. É usar o bom senso. Não tem para que você tá se martirizando e expondo o seu organismo em risco. Até porque a gente sabe que essas dietas com baixas calorias podem acarretar alguns danos, como cansaço, queda de cabelo, diminuição do rendimento da academia, caso o indivíduo faça algum tipo de atividade, queda de cabelo, diminuição de alguns parâmetros bioquímicos, como uma possível queda na hemoglobina, nas hemácias, onde pode acarretar numa anemia. Então a gente tem que usar sempre uma alimentação balanceada, que tem uma boa quantidade de carboidratos, vitaminas e minerais, como frutas, as raízes, uma boa quantidade de proteínas, como frango, peixe, carnes, ovos, leites e derivados, e as gorduras boas, como chia, oleaginosas, como as castanhas do Pará, castanha do caju, amêndoas, o abacate, o famoso açaí, que eu gosto bastante. Então, assim, a gente tem que ter uma alimentação balanceada. Cleiton, deixa eu te provocar. Você tocou em peixes. Vivemos num litoral enorme. Do norte ao sul, o Brasil tem um litoral que poucos países possuem e que muitos, até desenvolvidos, gostariam muito de ter. Nós vamos no supermercado e encontramos aqueles peixes congelados desde a indústria até os frigoríficos desses supermercados. Peixes que estão lá durante um mês ou mais, 2, 3, altamente congelados. Esses peixes que poderiam nos alimentar melhor, eles teriam justamente essa condição toda de a gente ter uma boa alimentação, porque se falando de carne vermelha ou carne branca, como você falou, a galinha, o peixe seria um dos mais indicados. Eu estou falando aqui com a observação de um leigo. Mas essa perca de nutrientes, esse congelamento, essa comida que às vezes não é bem conservada ou bem apresentada ao consumidor, você acredita que esse cuidado, além de buscar justamente algum suplemento que venha compensar essa perca toda, seria interessante a própria mentalidade do nosso país observar que nós poderíamos ter uma comida barata como a sardinha, não é? Comidas como talvez crustáceos, que são, tudo bem, difíceis de cultivar ou de pescar, e a gente às vezes não tem esse aproveitamento todo. Essa questão dessa nutrição mais própria à massa, como é que a gente pode dar essa dica ao nosso ouvinte sobre isso? Na verdade, o que é que acontece? Hoje a gente vive no dilema, né? A gente, infelizmente, o nosso acesso a uma alimentação realmente saudável está um pouco escassa. A gente sabe que as cara, né? A comida boa, realmente, geralmente, ela tende a ser um pouco mais cara. Desculpa, infelizmente a gente tem uma quantidade de agrotóxicos hoje em dia nas frutas, nas verduras, que a gente não consegue ter um acesso a um alimento mais natural. Por isso que é interessante sempre a gente optar sempre pelos alimentos orgânicos, mas a gente sabe que nem todo mundo tem acesso a esses alimentos. Por isso que é interessante você optar pelos aqueles alimentos que estão no período da safra. E da sua região? E da sua região, porque você vai ter mais acesso a esse alimento. Em relação à sua pergunta, em relação aos peixes, a gente sabe que nossa alimentação hoje é muito rica em ômega 6. Apesar de que os peixes têm um alimento rico em ômega 6, que é o ômega 3, que ajuda no quadro inflamatório, infelizmente nosso peixe hoje a gente não tem um bom acesso a uma qualidade de peixe boa, porque aquele alimento é aquele peixe que não está vindo com boa higienização e com bom trato. Então, às vezes, a suplementação de ômega 3 ela é interessante para compensar essa quantidade de ômega 6 que é ofertada na nossa dieta. Levando em consideração que, após a Revolução Agrícola, aumentou muito a incidência de alimentos industrializados, alimentos com muita quantidade de ômega 6. Mas é muito discutido ainda na ciência se realmente a quantidade de ômega 6 ela é tão prejudicial assim. Então a gente fica muito na incógnita. Por isso que eu levo sempre em consideração o aspecto individual. Cada caso é um caso. Agora que realmente a gente está com difícil acesso aos alimentos mais naturais, isso é uma verdade.
Pois bem, eu observo, viu, Mariângela, que dentro dessa questão da nossa região, nós temos realmente, como o próprio Cleidson já citou, os tubérculos que são as raízes, como macaxeira, não é? O próprio inhame, não é? O próprio jerimum, que não é um tubérculo, mas ao mesmo tempo ele tem uma condição de alimentação muito própria, e a própria condição da pessoa aproveitar dentro da sua região a questão do milho, que é muito rico, mas não tão mesmo aquela base alimentar que praticamente essas comidas que eu citei agora servem como base. A gente tem como base alimentar. E que muitas vezes a gente pensa e entende que essa questão de uma boa condição física, você como professor de educação física, muita gente tem aquela preocupação com o seu pneuzinho, porque está acumulando gordura, ou mesmo que tenha uma situação mais particular. No trato da saúde, em que ponto a alimentação e uma boa nutrição, Cleidson, pode melhorar a questão da saúde? Vamos lá. Hoje a gente sabe que a nutrição tem um poder de salvar vidas. A gente sabe que o poder de uma alimentação saudável tem como grandes benefícios a diminuir uma quantidade de ingestão de remédios. A gente sabe que hoje a prática regular de exercício físico, você pode diminuir uma hipertensão, pode melhorar uma sensibilidade sensibilidade à insulina para quem é um portador de diabetes. Então a gente sabe que hoje a alimentação, infelizmente, a gente não tem um bom acesso às informações. Hoje a gente vive no nutricionismo, que é nutrição com terrorismo. As pessoas estão tendo medo de comer, as pessoas estão vendo a comida como uma grande vilã, e na verdade a gente tem que ter um cuidado sobre isso. A gente sabe que o alimento industrializado, ele realmente tem um grau potencial de aumentar a obesidade, e a obesidade pode acarretar em diabetes, hipertensão, alguns tipos de câncer, mas tem que levar em consideração que nós não somos apenas não podemos viver só em função do alimento. A gente tem que levar em consideração também o comportamento, e para mudar um comportamento de uma pessoa é muito difícil. É verdade. Você pegar uma pessoa que tem um hábito alimentar desregularizado no dia e mudar de forma significativa, não é bem assim. Então a gente tem que usar um pouco de bom senso, um pouco digamos que cautela quando a gente vai fazer uma mudança de hábito. E eu sempre falo que seria interessante sempre procurar profissionais, não seguir alguns tipos de informações que são transmitidas pelas redes sociais, por revistas, pelos meios de comunicação em geral, que existe a propaganda, existe tudo isso, e a gente sabe que evidentemente temos esse bombardeio todo, né? E é para isso que serve também essa conversa, esse debate, para que a gente possa também enxergar um outro lado. Cleidson, a gente vai fazer um intervalo, Mariângela Borba. Sim. A gente vai tomar mais um golinho de água e voltamos com a nossa segunda parte dentro do nosso Sábado Show Entrevistas, aqui pela sua Rádio Nova FM. Agora são 7h46. Sábado Show Entrevistas. Estamos apresentando Sábado Show. Sábado Show Entrevistas. Microfones abertos, precisamente às 7h47. Cleidson, de volta aqui. Vamos, no caso, para quem cometeu aquele excesso durante o carnaval, certo? Voltando, aproveitando a cancha de que você é um nutricionista esportivo, não é isso? Então, como essa pessoa deveria se alimentar para estar bem no carnaval ou não cometer esses excessos, para não sofrer depois? A gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala
dessa alimentação pós-período festivo. Porque sempre entra naquele, que eu sempre falo, ciclo periódico da perda de peso. As pessoas emagrecem por períodos de festas e voltam a engordar novamente, que é o efeito sanfona. Isso. Eu tento sempre conscientizar as pessoas de que a mudança tem que ser comportamental e para a vida toda. Não adianta você ficar magro por um período e não mudar a cabeça, não mudar o comportamento e voltar a engordar. Então, claro, o ideal é as pessoas comer uma boa quantidade de vegetais, de frutas, de legumes. Hoje a OMS recomenda em torno de 400 gramas de frutas e verduras distribuídas ao longo do dia. Evitar ao máximo os alimentos industrializados. Consumir uma boa quantidade de proteínas. Um exemplo, se você é uma pessoa que faz exercício físico, por exemplo, você tem que ter uma demanda boa de proteína, porque o exercício físico pode acarretar um catabolismo proteico, que é o chamado perda de massa muscular. Apesar do exercício ter um processo de anabolismo e ganho de massa muscular, se você não tiver uma boa quantidade de proteínas, você pode sim ter um efeito contrário. E uma boa quantidade de gorduras. Então existe aquele mito, não vou cortar a gordura da alimentação. Não, você tem que ter uma boa ingesta de gordura, porque a gordura ela é onde é responsável por carregar as vitaminas lipossolúveis, potencializar alguns hormônios, assim como diminuir a carga glicêmica do alimento e também diminuir alguns valores diminuir valores do LDL e o colesterol total, por exemplo. Então, assim, eu tento sempre conscientizar de que você tem que mudar. Existe uma grande diferença entre você fazer dieta e estar de dieta. Fazer dieta é aquele com prazo de validade. E o estar de dieta não, é você realmente mudar seu estilo de vida e você ter aquilo como uma mudança de hábito. Eu acho que está faltando nas pessoas é a mudança realmente do hábito. A pessoa tem que fazer exercício físico, a pessoa tem que ter uma boa alimentação, claro. Nós vivemos hoje numa sociedade que tem uns hábitos inadequados. Final de semana tem a pessoa que chama você para o aniversário de uma criança, né? Chama você para uma festa de um amigo. A gente tá sempre em constante luta contra as pessoas que querem levar você para o mau caminho. É verdade. Mas eu sempre tento falar do uso da consciência e do comportamento, que não vai ser um período, e sim a mudança plena, a mudança para a vida toda, que é a famosa reeducação alimentar. Isso. E no caso daquela pessoa que não consegue, por exemplo, se desvencilhar do álcool, existe alguma maneira de ela adequar, por exemplo, cerveja não é tão bom porque cresce a barriga, então de repente se ela busca uma bebida destilada, alguma coisa assim desse tipo, seria melhor? Na verdade, eu sempre falo que o álcool é o grande vilão. É o grande vilão, é verdade. Para quem quer emagrecer. Independente do álcool que seja, vai ter caloria vazia. Não vai dar um retorno benéfico para quem quer emagrecer ou para quem quer ganho de massa muscular. Agora a gente sabe que depende do grau de satisfação que você esteja consigo mesmo. Cleidson, eu já cheguei numa quantidade de gordura corporal satisfatória que eu não quero finais de semana me sacrificar a tal ponto. Ótimo. Mas, Cleidson, eu tô incomodado. Realmente, eu tô com a gordura corporal que tá fazendo com que eu fique desconfortável. Então, realmente, vai ter que abdicar de um certo período para você ter um bom resultado. E claro, não quer dizer que quando ela voltar, volte tudo de novo, não? Não, porque ela vai ter mudado a cabeça. Esse é o grande segredo. Quando você muda um hábito, você não vai conseguir ter aquele hábito inadequado de ter aquela ingestão alcoólica como antigamente. Entendeu? Entendi. É por aí, a gente tem que trabalhar de forma conscientizar as pessoas de que tem que usar o bom senso. Claro, vai ter o excesso, vai ter um período que você vai para um aniversário, vai para um casamento, que vai ter um momento especial, mas aquilo foi só um momento.
Aquilo ali não vai fazer parte de sua vida. Então não tem problema algum você se exceder. O segredo é que voltou ao normal. Nada de suquinho detox, nada de dieta da moda. É você simplesmente voltar à rotina, voltar a fazer exercício físico, ter uma alimentação regular. Eu sempre tento conscientizar isso. Não tem um alimento mágico. Não tem um alimento que vai ter o poder de engordar ou de emagrecer você. E sim um conjunto de fatores. É justamente por isso que aquelas pessoas que fazem cirurgias bariátricas, é indicado a elas um acompanhamento psicológico antes da cirurgia, justamente para mudar a maneira de pensar, não é isso? Boa pergunta. Quando a gente fala de cirurgia bariátrica, eu tenho lá no meu consultório, a gente tem um projeto social onde a gente atende indivíduos obesos mórbidos, certo, associado com o personal e também com a psicóloga. E a gente vem obtido resultados satisfatórios, onde o relato principal do obeso, do indivíduo obeso, é a questão da cabeça. A gente está falando muito de alimentação, de exercício físico, mas o fator comportamental, o fator da cabeça para um indivíduo obeso, ele é o mais importante. E a maioria dos casos lá no consultório, nesse caso do nosso projeto, quando a gente pega indivíduos obesos, os indivíduos comem muito pouco. Tem aquela ideia de que tem que comer pouco para poder emagrecer. A gente sabe que não, você não tem que comer pouco, você tem que comer bem. Você tem que dar uma quantidade de nutrientes adequados para que o metabolismo dele acelere. A maioria dos obesos tem uma alimentação muito inadequada, com baixa quantidade de fibras, de frutas e verduras e de proteínas, que faz com que o metabolismo dele fique baixo, consequentemente não favorecendo para ele emagrecer. Então lá a gente já tem alguns casos clínicos muito interessantes de que a gente ofertou mais comida pro obeso e ele conseguiu ter um emagrecimento sustentável. Eu sempre falo, né? Não adianta nada você ter aquela mudança repentina e não mudar o fator da cabeça. Por isso que o psicólogo, uma terapia é bastante interessante nesses casos. Não é só apenas comer menos e gastar mais calorias. Ô Cleiton, então, de uma forma resumida, o melhor procedimento nutricional para o ser humano é a sua reeducação. Isso aí está bem claro para o nosso ouvinte. Vamos para a pergunta do Eduardo. Professor, bom dia. Em termos de nutrição, quais os benefícios do azeite na alimentação? Excelente pergunta. Na verdade, a gente não poderia falar só apenas do azeite. A gente pode falar da gordura em si. A gordura como o azeite, como as oleaginosas, castanha, amêndoas, nozes, assim como a chia, o próprio açaí, o abacate, eles são gorduras boas, que têm uma quantidade de nutrientes que vai favorecer, por exemplo, durante uma refeição, uma diminuição da carga glicêmica. A gente sabe que a gente ofertando uma boa quantidade de carboidratos numa refeição, você pode ter pico de insulina. E o pico de insulina, em alguns casos, pode ser prejudicial para quem quer emagrecer. Essa é a primeira função de um benefício da gordura. O segundo seria que a gordura, ela carrega as vitaminas lipossolúveis, ela potencializa alguns hormônios da testosterona para fazer com que você tenha um melhor desempenho no seu dia a dia. Outro benefício que eu acho muito interessante é que ela tem o poder de reduzir o colesterol ruim, que é o famoso LDL, e o colesterol total. Então, assim como o azeite, as oleaginosas, o açaí, o abacate, a gente tem que levar em consideração que, como eu falei anteriormente, não é um alimento mágico, é a junção de vários alimentos. É um conjunto. A gente observa que o cuidado com relação ao que está se ingerindo, se colocando para dentro do corpo, é o melhor recado que a gente está dando. E lembrando ainda que o papel é importante também com relação às fibras. O intestino funcionando bem, também o corpo terá uma boa resposta. Não é verdade, professor?
É verdade. Hoje a gente tem uma incidência muito grande de mulheres com constipação. A gente sabe que as mulheres têm uma baixa quantidade de fibras na dieta. E a gente sabe que tanto a constipação quanto para quem tem um desarranjo intestinal, você tem que ter uma quantidade de fibras adequadas. Então, agora tem que saber qual a fibra que você está consumindo. Se é solúvel, é insolúvel. Em alguns casos, você tem que especificar qual a fibra em determinado caso, entendeu? Pois bem. Bom, o tempo voa, estamos aí a 4 minutos, mais ou menos de 2 a 4 minutos, para que a gente possa, de repente, algo que nós não tenhamos perguntado, que o professor queira acrescentar, queira falar alguma coisa que seja realmente indispensável citar hoje aqui para os nossos ouvintes, e também não deixe de passar os seus recados com relação a contato, e-mail, né, se tiver algum site, alguma coisa, Cleidson. O recado final seria que eu sempre falo, que o nutriente que nós ingerimos é tão importante como um comportamento. Não adianta nada você ter uma alimentação adequada e você não mudar a sua cabeça. O segundo recado seria fazer exercício físico, porque a gente sabe que uma dieta muito restrita vai acarretar não apenas na perda de gordura, como perder muita massa muscular. A gente sabe que a partir dos 40 anos a gente já entra no processo chamado sarcopenia, que é perda de músculo. Estima-se que a gente perde em torno de 0,8 de músculo ao ano após 40 anos. Então o terceiro recado seria, em alguns casos, procurar uma ajuda de um psicólogo. E o recado final seria fazer exercício físico, se possível com a orientação de um profissional de educação física. Segundo passo, realmente mudar a alimentação de maneira qualitativa. Você procurar optar sempre pelos alimentos mais naturais, como eu falei anteriormente, descascar mais e desembalar menos. E as pessoas têm a consciência de que a mudança é para a vida toda, não é o emagrecimento nem 1, 2 meses. Não é uma questão apenas de estética, né? É uma questão de fato de longo prazo. A longo prazo e numa mudança para a vida toda, não é um período específico. Bom, olhando por esse lado, Mariângela, eu acredito que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo, muitas vezes pensa no regime, ou pensa no cuidado com a nutrição, muito olhando a questão física. Mas aquelas pessoas que hoje irão se encontrar com 50, 55, 60 ou até mais, eles também têm que observar essa informação que o Cleidson passou com relação à perca da massa muscular, que é que dá justamente a sustentação aos seus ossos, muitas vezes levando com que as pessoas tenham dificuldades, seja na coluna, no quadril ou em outros locais do corpo, na sua questão da sustentação do corpo, porque quem segura a nossa armação é justamente o músculo, a né? musculatura, e se o músculo está flácido, fica difícil. Exato, e que a gente vê também que a principal questão é a saúde mental, não é isso, Cleidson? Exato. Que é através da saúde mental é que você, é como diziam os gregos, mente sã, corpo são, não é isso? Na verdade, o mais difícil é você fazer com que a pessoa se mantenha motivada. Eu acho que é o maior segredo de uma mudança. É fazer com que aquela pessoa consiga realmente se manter motivada a fazer exercício, a ter alimentação adequada. Entendeu? Uhum. Cleidson, vamos aos seus contatos, né, Edson? Vamos lá. Fique à vontade. Telefone, e-mail, página. Como é que aquela pessoa lá do outro lado que está te ouvindo, que gostou das explicações que você deu aqui, como é que de repente ela pode te procurar, te encontrar, para seguir um roteiro aí de dieta? Pronto, a pessoa pode me seguir em redes sociais, onde eu sempre estou espanando lá a forma que eu penso em relação à nutrição, que é Cleidson Sobral, que se escreve CLEYDSON Sobral, que é difícil demais meu nome. E o segundo passo seria realmente ter o meu contato por e-mail, que é cleidsonnutricionista@gmail.com, e o telefone do meu consultório, que é 81
3040 0025. E onde fica, Cleidson, seu consultório? Fica nas Graças. Certo. Bem, professor Cleidson, professor e nutricionista, só tivemos aqui a aprender, ouvindo, juntamente com os nossos ouvintes, as informações que sejam pertinentes dentro desse contexto da questão da alimentação saudável versus a questão, né, dos excessos alimentares que a gente pode cometer até muitas vezes inconsciente. Bom, Mariana Borba, obrigado pela a permanência, a parceria de sempre. Eduardo Garcia, também obrigado por estar aqui ainda na mesa. Obrigado a você. E a todos que estão nos ouvindo, desejamos um bom sábado, evidentemente com chuva ou com sol, pelo que ainda aparenta. O dia está bem nublado. Pelo visto, quando eu vinha no caminho, pelo visto, o céu vai se abrir, viu? Então o dia vai ser de sol. Então é como ela disse, se estamos em março e o céu vai se abriu, será melhor, né? Então vamos seguindo e deixando vocês aí com o Papai do Céu, seja nublado ou azul. A gente voltará sábado que vem com mais um Sábado Show ao vivo pela sua Rádio Nova FM. A todos, meu muito obrigado e retornaremos com mais um programa, se Deus quiser, aqui pela sua Rádio Nova FM. São 8h04 agora, acabando de virar. Tudo de bom e tchau. Acabamos de apresentar Sábado Show.